Bom, pessoal, bom dia aí de novo. Eu tive um probleminha no final do último vídeo, que eu estava no meio de uma fala e fechou o programa, sorte que gravou aquele vídeo. Então, esse vídeo que eu pretendia terminar em mais uma parte, vai ter que ter uma outra parte, que é a continuação da anterior, que eu vou postar também. Bom, eu estava dizendo o seguinte, né? Só para retomar a ideia, quem terminou de assistir aí a minha última fala aí, que foi truncada no meio, eu estava dizendo o seguinte, que a gente comentou que nas lateralidades a gente não pode ter contatos próximos do fulcro, o mais posteriores possível. A gente evita, a gente deixa de canino, quando melhor, na região de caninos. E, em alguns casos, que é considerado também fisiológico, não é patológico, mas sempre o canino mandando de anterior para posterior a maior força. Qual a explicação disso? A explicação disso, uma das explicações, está também no sistema de alavancas, ou seja, quanto mais longe do fulcro, menos eu abuso da força muscular, mais eu uso o sistema de alavancas a nosso favor, ou seja, eu uso aquela história da gangorra que eu sinto longe para levantar o gordinho, né? Então, eu consigo um contato melhor, que abuse menos da musculatura, quanto mais anterior, ou seja, quanto mais longe do fulcro, né? Por incrível que pareça, né? Então, o limite disso, para ser considerado fisiológico, é o primeiro molar, aquele toque da cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior em relação ao inferior. Então, quando eu tenho algum toque mais distal que isso, mais para posterior que isso, significa que eu estou mais perto do fulcro, que é a região de ATM. Então, isso já se torna deletério, já se torna prejudicial, porque eu preciso usar mais força muscular para exercer o mesmo trabalho. Além disso, os elementos posteriores não estão preparados. Isso a gente vai falar mais à frente também. Eles não estão preparados para exercer uma função de forças que não sejam axiais, de forças de incidência lateral ou oblíqua, né? Ou seja, forças não no longo eixo dele, que é o que ele está preparado para resistir e para exercer função desse tipo. A própria orientação do músculo tem a ver com uma força axial dos dentes posteriores. Então, em movimentos de lateralidade, a gente evita contatos oblíquos. Quanto mais eles forem para posterior, piores eles serão, né? Porque eles exigem uma força muscular maior ainda. Agora eu vou voltar para a apresentação onde eu estava, para a gente não perder o fio da meada, né? Não perder o raciocínio. Então, a gente estava nesse slide que a gente mostra, né, o masseter com o temporal, e a gente fez várias considerações que estão no finalzinho do vídeo número 3, esse agora é o vídeo número 4, e a gente vai continuar com essas comparações. Então, eu já tinha falado, né, verbalmente, aqui agora a gente vai conceituar num slide, né, comparando o músculo masseter com o músculo temporal. Então, o masseter tem fibras mais curtas, estas são fibras entrecruzadas para que ele tenha maior resistência e força, né? Como se fosse uma corda de marinheiro, assim. Tem o ponto móvel, né, dele, extenso, aquilo que eu falei, né, do ângulo da mandíbula todo, toda essa borda do ângulo da mandíbula. E o ponto fixo, ele é menos amplo, né, arco zigomático. E vocês vão ver que no caso do temporal é ao contrário. No temporal as fibras são longas, são paralelas, são delicadas, são fibras que não têm entrecruzamento. E o ponto móvel, ele é pequeno, né? Processo coronoide, embora algumas fibras vão até lá a região de trígono retromolar, né? Existe inserção do músculo temporal em toda essa parte medial do ramo da mandíbula, né? E tem o ponto móvel restrito, enquanto que o ponto fixo, né? Lembra que a gente mostrou aquelas pessoas se alimentando e tal? O ponto fixo, ele é amplo. Então, essa configuração faz com que o masseter, e também o fato de ser mais próximo do fulcro,
o temporal do que o masseter, já faz com que o masseter priorize a sua força, né? E o temporal priorize o posicionamento, aquele giro final da mandíbula. Então, um músculo vai priorizar força, outro velocidade. Um músculo é de força, de mastigação, de trituração dos alimentos, de vencer essa resistência, e o outro é de posicionamento final da mandíbula. Então, o masseter está distante do fulcro, né, que é a ATM. Então, ele vai potencializar essa sua característica que é de força. E o temporal está próximo do fulcro. Então, se ele está próximo do fulcro, ele vai potencializar a velocidade, como a gente falou naquele exemplo da bicicleta de marcha, né? Ou a gente usa uma catraca pequena, que a gente consegue, na catraca pequena, transmitir isso para a roda da bicicleta. A gente prioriza a velocidade, só que a gente faz um esforço maior. E o masseter seria a gente na subida, né? Pedalando bastante, ou seja, a gente está na catraca maior, a gente tem que pedalar mais para ter o mesmo trabalho, o mesmo giro da bicicleta, né? Então, com isso, a gente consegue traçar algumas diferenças entre um músculo e outro. E existe também, no músculo esquelético, existe também um controle neuromuscular que vai dar uma gradação temporal de contração, como se fosse um freio ABS, né? Se a gente vai morder uma pedra, a gente percebe pelos proprioceptores, né, que ficam na região de periodonto, percebe que tem a pedra, e para não fraturar o dente, nosso freio ABS, né, dá uma gradação temporal de contração nesse músculo que impede de exercer aquela força tamanha, né? E essa é uma das coisas que a gente perde, né, sensivelmente quando usa implantes dentários, porque os implantes dentários não tem periodonto, e então não tem essa propriocepção. Ela acaba tendo uma noção proprioceptiva que acaba sendo desenvolvida secundariamente pelo osso mesmo. Porque o nosso sistema nervoso ele é muito plástico, mas não é a mesma coisa do que um elemento dental, né? Nessa região de gonfose, né? Esse ligamento, essa inter-relação entre tecido dentário e tecido ósseo, e essa região de ligamento, ela é uma região altamente proprioceptiva. E a gente mencionou na segunda aula, no vídeo 2 desse assunto, que existem muitos proprioceptores ao redor das raízes dos caninos, mais uma das razões pela qual a guia pelo dente canino é uma das guias mais interessantes, né, de idealmente se atingir. Então aí nós vemos de novo, né, o masseter e o temporal, as orientações dele, para onde que eles vão puxar a mandíbula, e a distância deles em relação ao fulcro, e quais são as dimensões dos pontos móveis de cada um deles e do ponto fixo, né? Então, o ponto móvel está na mandíbula, que é o osso móvel. No caso do temporal, é o processo coronoide. No caso do masseter, é todo esse ângulo aqui da mandíbula, né? A borda inferior aqui do ângulo da mandíbula. E uma coisa interessante que a gente tem que pensar é esquematicamente, aquela história da interferência, né? Quanto mais para posterior, mais a gente vai abusar desse sistema, mais a gente vai recrutar um trabalho muscular que não faz uso tanto do que a alavanca, esse sistema de alavanca nos propiciaria. Então, contatos posteriores, principalmente em lateralidade, como a gente já falou, não são interessantes nesse aspecto. E a gente também falou que os elementos posteriores não estão preparados para forças oblíquas. Então, eles precisam ser poupados de forças oblíquas. Eles precisam ter leves forças oblíquas quando tiverem, quiçá não tenham nenhumas, né? Então, o próprio sistema de função parcial e total de grupo que usa dentes posteriores, né? De canino para trás, a gente já considera dente posterior. A função deles é ajudar o canino, que é um dente anterior. Então, faz parte da guia anterior, porque quem manda é o canino, né?
esse raciocínio. Quando a gente tem um contato interferente, como esse que está mostrando, vai recrutar uma maior força muscular e vai promover todos esses efeitos deletérios que a gente falou, que pode ser na articulação, pode ser no periodonto, pode ser no dente, pode ser na musculatura, ou seja, desequilibra o sistema de alavancas perfeito que existiria, né, o ideal. Então, como a gente já falou, aí está escrito no slide que a guia pelo canino é o dente mais afastado do ponto de força com a mesma potência. Então, a guia pelo canino, ela força menos o sistema, ela abusa menos do sistema. Aqui um outro exemplo esquemático de uma mandíbula fazendo aquela movimentação de lateralidade dela. Então, para a gente entender que no lado de trabalho, a cabeça da mandíbula fica apoiada, do lado de não trabalho, ela vai fazer aquele movimento para anterior e para medial, e o que confere essa liberdade desse côndilo, né, dessa cabeça da mandíbula fazer esse movimento, vai ser o ângulo de Bennett, e aí mostrando simulações de algumas excursões mandibulares. Aqui é um desenho esquemático, né, feito pela pessoa que vos fala, né, por Moa, que mostra um trabalho para esse lado da flecha. É como se esse quadrado, esse retângulo aí que tem embaixo, representasse a mandíbula, essa figura aí que é tipo um pentágono, né? 1, 2, 3, 4, é um pentágono. Representa a maxila, o R é o R da resistência, onde está o alimento, tipo uma cenoura, assim. Então, esse paciente está olhando para a gente, né? Na vista coronal aí, ele está fazendo um trabalho para o lado esquerdo dele, e tem, do lado onde ele vai exercer a função, ele tem a sua cabeça da mandíbula apoiada na fossa mandibular do osso temporal, e do lado contralateral ao trabalho, ou seja, do lado de não trabalho, ele excursionou a sua mandíbula para onde? Para baixo, para o meio e para anterior, que nessa vista não dá para ver, mas está um pouco mais à frente. E esse P é a contração muscular, ou seja, os músculos elevatórios da mandíbula desse lado esquerdo aí do paciente, ele vai exercer a função de apreensão da resistência, apreensão do alimento. E para isso ele precisa ter a cabeça da mandíbula apoiada, porque senão não configura o sistema de alavanca. Se não tem apoio, não é uma alavanca. É por isso que quando a gente tem também uma interferência do lado de não trabalho, a gente modifica toda essa lógica do sistema de alavancas, né? A gente acaba tendo um outro ponto de apoio que modifica o sistema. A gente vai ver algum outro desenho esquemático. Então, a articulação do lado de trabalho, a gente vai ter a cabeça da mandíbula apoiada, ou seja, pronta para receber força da mastigação. Na verdade, ela vai estar apoiada para atuar como uma alavanca do sistema. E o lado de não trabalho, a cabeça da mandíbula vai estar desapoiada, ou seja, não está apta a receber força. Então, não posso fazer contração muscular que vai exercer uma força do lado de não trabalho. E a gente viu que quando tem um toque dentário, acaba, para o sistema neurológico nosso, né, neuromotor, toque dentário significa contrair músculo. Então, se a gente tem uma interferência do lado de não trabalho, onde a gente não tem a mandíbula apoiada e não quer contração muscular, pode ser que um toque indesejável nessa região bagunce todo esse sistema, porque vai dar uma ordem para o nosso cérebro que é para exercer força, mesmo sem apoio, que é para exercer força num dente que não está preparado para isso, etc. Então, um toque do lado de balanceio é extremamente deletério para o sistema. Então, vejam, aqui, esse caso aí, esse paciente ele está fazendo lateralidade para o lado esquerdo. E numa fotografia do lado direito, que seria o lado de não trabalho, né, o lado de balanceio, lá no fundão está tocando aquela cúspide lá. Ó. A gente vê uma cúspide palatina do segundo molar superior, tocando na cúspide disto-vestibular do segundo molar inferior. Esse toque aí vai bagunçar o sistema de alavancas
que a gente falou. Então, é esse toque que foi evidenciado aí nesse slide. O ideal é que não haja toque do lado de não trabalho. Então, esquematicamente, o que acontece é isso que a gente viu aí. O ideal é esse em vermelho. A gente tem o ponto de apoio, né, que é o fulcro, a região de potência, que é a região onde os músculos atuam, elevadores da mandíbula, e a região de resistência, né, que estaria aí no meio dos dentes, na verdade. Quando a gente tem um toque do lado de não trabalho, é como se a gente tivesse um ponto virtual de apoio que vira no sistema de alavanca, o dente acaba fazendo o papel de uma articulação. E aí bagunça tudo aquilo que a gente falou, acaba contraindo o músculo onde não é para contrair e exercendo força de maneira deletéria onde não é para exercer também. E isso a gente pode observar, não só problemas articulares e musculares, mas aqueles problemas dentários que a gente mencionou lá no começo do primeiro vídeo. A gente pode ter migração dentária, a gente pode ter reabsorção, pode ter recessão gengival, pode ter desgaste, pode ter fratura. Então, uma série de coisas pode acontecer aí que a gente vai observar. Lesões não cariosas, né? Lesões cervicais, aí, no caso aí de abfração, bem característico de uma interferência, que pode ser uma interferência do lado de trabalho, como pode ser uma interferência do lado de não trabalho. Aí, para isso, a gente precisaria fazer uma análise mais criteriosa. Problemas periodontais que acabam se agravando devido à força excessiva oclusal. Então, a gente vai ter bolsas aumentadas, a gente vai ter características de inflamação mais graves. Lógico que tem que ter também o fator etiológico da periodontia, né? Que causa doença periodontal. E também movimentações dentárias, como está simulando aí nesse desenho esquemático aí do lado direito. Reabsorções externas da raiz também, outro exemplo. E fraturas e desgastes, né? Aí no caso aí tem uma espécie de uma mordida cruzada que também causa uma interferência nos movimentos mandibulares e pode fraturar, desgastar, migrar dente. E aí a gente chega naquele conceito que eu comentei com vocês, que é o conceito da oclusão mutuamente protegida, ou que é uma oclusão com critérios de proteção mútua. Eu comentei para vocês que existem grupos dentários, um grupo dentário acaba protegendo o outro. Então, que grupos dentários são esses? O grupo dentário dos dentes posteriores acaba protegendo o grupo dentário dos anteriores. E o grupo dentário dos dentes anteriores protege o grupo dentário dos dentes posteriores. Por quê? Porque a gente já viu que os dentes posteriores, eles estão aptos, né? Eles estão preparados a receber cargas somente no sentido do longo eixo deles, no sentido axial. Quando a gente pensa dessa maneira, esses dentes posteriores, que estão aptos a só receberem carga no sentido axial, eles vão receber essa carga em qual situação no sentido axial? Vão receber esse tipo de carga nas posições cêntricas, ou seja, basicamente quando a gente está em MH, ou seja, fazendo aquela força quando a mandíbula está em posição cêntrica, de fechamento mandibular. Quando a gente está nessa posição de fechamento mandibular, o fato da gente ter a contenção posterior, e isso eu já expliquei também na aula de dimensão vertical, quem puder relembrar esses conceitos daquele vídeo de dimensão vertical, vai ver que o fato da gente ter essa contenção posterior, a gente poupa uma força axial de prejudicarem os dentes anteriores. Se a gente fizer agora, vocês podem até fazer esse exercício aí, de fechar os dentes em MH. Vocês vão ver que a força nos dentes anteriores, se vocês tiverem uma boa contenção posterior, ela é mínima, ou às vezes nem encosta nos dentes anteriores. Por quê? Porque os dentes anteriores, eles não estão aptos a receberem cargas axiais. Ou seja, os dentes anteriores, eles precisam ser poupados, eles precisam dessa proteção em que tipo de movimento? Nessa força cêntrica, em movimento de fechamento de boca, né?
Então, vejam que interessante como é o raciocínio. Nas posições cêntricas, que são aquelas que vão dar essa força axial, quem está preparado são os elementos posteriores. E os elementos posteriores, por existirem, vão representar uma barreira, uma contenção posterior, que vai impedir dessas forças axiais serem exercidas nos dentes anteriores. Saúde, obrigado de nada. E aí, essas forças que não vão ser exercidas nos dentes anteriores acabam poupando eles dessas forças que seriam deletérias para eles. Então, nos movimentos cêntricos, os dentes posteriores protegem os dentes anteriores, os dentes posteriores. Em movimentos cêntricos, os dentes posteriores protegem ou poupam os dentes anteriores de receberem cargas axiais para os quais elas não foram, esse grupo de dentes não foi preparado para receber. E os dentes posteriores recebem as cargas axiais para as quais eles foram preparados para receber. Nos movimentos excursivos da mandíbula, quando a mandíbula vai para frente e para os lados, quando não encosta em dente nenhum, não vai exercer força nenhuma. Mas, nos movimentos bordejantes, é interessante que a gente tem aquelas guias. Lembra que a gente falou? E o fato de ter guias de lateralidade, por exemplo, aí vale ser função de grupo, vale ser guia pelo canino, né, ou função parcial ou total de grupo, para que poupe os elementos posteriores. É outra explicação também por que eu não posso ter uma força maior num dente posterior do que num dente anterior. Porque nos movimentos de excursão da mandíbula, esses dentes anteriores, eles servem de orientação do movimento. Eles servem de orientação do movimento da mandíbula. Quando? Quando esses movimentos são movimentos bordejantes, né? Então, quando a gente encosta dente com dente para fazer esse tipo de movimento, o ideal é que libere os dentes posteriores. Porque se o movimento é para frente e para os lados, a gente já sabe que são cargas oblíquas. E os dentes posteriores, eles não estão preparados para receber cargas oblíquas. Enquanto que os dentes anteriores estão preparados para simplesmente orientar esses movimentos, recebendo algumas cargas oblíquas. Os dentes caninos, a gente viu que são bem fortes para receber algumas cargas até mais fortes. Mas os outros elementos anteriores, mesmo cargas oblíquas, eles também não querem cargas tão fortes. Então, eles só orientam os movimentos. E, com isso, desencostam os elementos posteriores. Do lado de trabalho, acaba tocando, né, nessa desoclusão, acaba tocando somente os dentes guias. E se eles obedecem aqueles critérios, tanto da guia pelo canino, quanto função parcial de grupo, quanto função total de grupo, eles estão lá simplesmente ajudando um processo cujo chefe é o dente mais anterior, no caso os caninos, né? Então, não vai ter uma força tão deletéria para esses elementos mais posteriores. Mas o ideal mesmo seria que fosse só o dente canino, né? O dente canino ajudado naqueles critérios que a gente falou. Na protrusão, a gente viu que os dentes anteriores, né, a guia incisiva, acaba promovendo uma desoclusão dos dentes posteriores, formando aquele espaço de Christensen que a gente comentou. Ou seja, tanto em protrusão quanto lateralidade, não é para tocar. Então, a gente falou do lado de trabalho e a gente falou do lado de não trabalho, que também não é para tocar. Somente os dentes guia e ainda assim forças pequenas, seguindo aqueles critérios. Então, o que a gente conclui? Que em movimentos excursivos da mandíbula, o grupo de dentes anteriores protege o grupo de dentes posteriores de cargas não axiais, ou seja, de cargas oblíquas, para as quais eles não foram preparados. Então, voltando aí para esse slide, os dentes anteriores, eles trabalham com leves toques e em ação conjunta. A única exceção é o canino, que aguenta o tranco um pouco maior, né? Lembrando que quando tem a força no canino, ela também está diluída pelo sistema de alavancas, porque é um dente longe da região de fulcro.
como a gente comentou anteriormente. E aí nós temos alguns desenhos esquemáticos, né, que a gente pode observar de como que se dá a protrusão e acontece o fenômeno de Christensen nos dentes posteriores, que acabam desocluindo, e como se dá as lateralidades guiadas somente pelo canino, ou guiadas pelo canino mais um ou dois dentes, ou a função total de grupo, que é o canino mais dois premolares e mais a cúspide mesiovestibular do primeiro molar. Superior em oposição com a vertente vestibular dessa região mesiovestibular do primeiro molar inferior também. Então, esse mecanismo que um grupo protege o outro chama-se proteção mútua. Então, se um dia caísse uma questão como essa, a gente teria que dizer que o mecanismo de proteção mútua é quando um grupo de dentes protege outro grupo. Os dentes posteriores, que estão preparados para receberem cargas axiais, que se dão nos movimentos cêntricos, protegem os dentes anteriores, que não estão preparados para receberem cargas axiais, nessas situações de força cêntrica. Ou seja, a contenção posterior dada pelos dentes posteriores poupa os dentes anteriores dessas forças cêntricas. E nos movimentos excursivos, né, que são protrusão e lateralidade, os dentes posteriores, através de suas vias de movimentos bordejantes, protegem os dentes posteriores de receberem cargas oblíquas, para as quais eles não estão preparados. E os dentes anteriores apenas recebem toques leves que orientam esses movimentos bordejantes, quando em excursão, ou protrusão ou lateralidade. E tem também toda uma questão neuromuscular aí também que ajuda nessa proteção. Então, esse conceito de oclusão mutuamente protegida é um conceito desde a década de 60. Talvez em prótese total vocês aprendam também a oclusão balanceada, que aí para a prótese total a gente precisa de um contato contralateral em balanceio para a prótese não se desestabilizar. E aí são outros conceitos de oclusão que a gente vai aprender além dos clássicos, né? Que são interessantes também e têm sua aplicação, mas a gente precisa aprender o clássico para entender as variações do clássico. E aí a gente chega naqueles conceitos de o que é uma oclusão ideal, o que é uma oclusão fisiológica, o que é uma oclusão terapêutica, que abusa do sistema, que não abusa do sistema. Então, só para fechar esse assunto, a oclusão ótima é aquela que tem contatos bilaterais simultâneos, excêntrica, e que em excursões tem uma desoclusão posterior, quando em protrusão, e uma desoclusão em balanceio nos movimentos de lateralidade. E do lado de trabalho, né, talvez devesse estar escrito aí também, do lado de trabalho, somente o dente guia ou o dente guia em guia me fugi. ou guia pelo canino, ou guia parcial de grupo, ou guia total de grupo, como a gente já explicou. Fugiu. Estava explicando, fugiu a palavra. Assim. Então, uma oclusão ideal tem uma coincidência entre RC e MH, tem contatos bilaterais, homogêneos e simultâneos, no máximo possível de dentes posteriores, e os anteriores com um leve toque apenas. A relação cúspide-fossa, muito característica, né, que confira aquela carga oclusal. Esse é um conceito que a gente vai retomar na aula de estabilidade oclusal. Vai ser muito importante também para a gente entender os processos de ajuste oclusal, né? Vai ser uma aula também dessas longas e de um entendimento talvez um pouco mais complexo. E a gente vai ter a desoclusão de todos os dentes posteriores nos movimentos excêntricos, que é um sinônimo de movimentos excursivos, sendo as guias ideais em incisivos e caninos, ou nas funções parciais ou total de grupo, obedecendo àquela gradação de anterior para posterior. Quem tiver com dúvida nesse aspecto, retoma o vídeo, acho que número 2, que fala desse aspecto. E se tiver dúvida, a equipe está ainda à disposição para esclarecer também.
Então, os contatos posteriores, eles devem ser múltiplos, né? Eles devem ser contatos distribuídos, né? E simultâneos. Múltiplos contatos em RC, idealmente, bilaterais e simultâneos. As forças no sentido axial, desoclusão nos movimentos excursivos e respeitando as curvas de Spee, né? Que é aquela curva anteroposterior que a gente observa na vista sagital, e a curva de Wilson, que a gente observa na vista coronal, né? Curva de Wilson, que tem a ver até com o próprio posicionamento dentário. Então, isso foi bem falado na aula do professor Luiz, de posição e oclusão dental. E aí existem alguns critérios de uma oclusão ótima quando a gente pensa também em planejamento estético, quando a gente pensa em como eu quero finalizar uma ortodontia. Então, por exemplo, tem as chaves de Andrews. Eu falei das chaves de Engel, né, classe 1, classe 2, classe 3. E existe também as chaves de Andrews, que é tudo isso que está escrito aí nesse slide, mas que não vale a pena a gente se estender nesse momento, mas que fazem parte de critérios de uma oclusão ótima, talvez, da oclusão ideal, né, que se busca. Então, o que é isso, né? Oclusão ideal é aquela que permite a realização de todas as funções, é aquela que preserva a saúde de suas estruturas constituintes, e todas aqueles debates que a gente até já conversou. Será que o ideal é igual ao normal? O que é a capacidade adaptativa, etc. E todas as características estáticas e dinâmico-funcionais que a gente precisa abordar e que a gente já conversou no início desse bate-papo. É como se a gente tivesse um problema na perna e tivesse que optar entre subir pela escada normal ou subir pela escada rolante. Qual que abusa menos do sistema? Qual que abusa menos aí do meu sistema locomotor, aí no caso aí da perna, né? Com certeza é a escada rolante que abusa menos. Mas se eu sou saudável, eu conseguiria subir tanto pela escada rolante quanto pela escada normal. Agora, se eu tenho problema, pela escada rolante é preferível. Então, quando a gente vai fazer um planejamento terapêutico, né? A gente vai conferir uma prótese nova, uma reabilitação sobre implantes, tudo que a gente vai pensar em termos terapêuticos, um tratamento ortodôntico, etc., a gente vai conferir, a gente vai oferecer para a pessoa o ideal, aquele que não usa, como se a gente oferecesse para todo mundo subir pela escada rolante, mesmo que a pessoa conseguisse subir pela escada normal. Como a gente não sabe, a gente oferece o melhor para aquele que abusa menos do sistema. Então, aqui várias fotografias de escada rolante com escada normal, entendendo esse conceito aí de abusar do sistema. Uma escada normal, uma escada rolante, etc. E aí, outra coisa que eu gosto de abordar quando a gente trata desse assunto é se eu conhecidamente eu sei do risco de alguma coisa, será que eu vou expor as pessoas ao risco, mesmo sabendo que, eventualmente, tendo aquele risco, ela pode ser que não morra? Não. Se eu sei que aquilo é um fator de risco, eu vou evitar para todo mundo, para aquele que é predisposto e para aquele que não é predisposto. E aqui nesse slide eu comento até da camisinha, da doença. A gente usa luva para todos os pacientes, ainda mais hoje em dia, em época de Covid, a gente usa aquela proteção para todos. A gente usa camisinha em todas as relações que a gente vai, relações íntimas que a gente vai ter. Por quê? Significa que eu vou contrair alguma DST, algum problema, vou engravidar? Não necessariamente. Mas se eu utilizar, independente do risco, eu estou protegido e protejo o parceiro. Então, o raciocínio é mais ou menos o mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A formação do dentista é mecanicista. O arranjo de dentes é diferente da saúde do sistema. A gente já conversou sobre essa questão de estética. De abusar pouco da capacidade adaptativa do paciente e assim por diante. E aí, um texto também de outro livro, que é do Carlson e Moll, um livro bem interessante que eu acho que eu peguei na biblioteca aqui da faculdade, dos conceitos do que é normal, o que é ideal, né, considerando uma população. O termo maloclusão, entendido como algo assim que talvez seja mais comum na população.
Então, depois, se vocês puderem, leiam esses textos com calma, né? Pausa aí o vídeo, leia com calma. Já passei naquela lista de slides, tem esses slides também no PDF de vocês. Então, vale a pena a gente pensar nesses aspectos que esses autores propuseram para a gente pensar também. E aí, uma frase que eu peguei de um colega que eu admiro muito, acho que é o professor Cepini, né, que é um colega aqui do Rio de Janeiro, que é um professor de oclusão, e eu me inspirei em algumas frases que ele fala. Os princípios de oclusão servem apenas como parâmetro para a reabilitação. Os princípios de oclusão tratam-se, né, de um padrão ou de padrões terapêuticos. A gente não pode utilizar esses princípios para avaliar as oclusões naturais. A gente não sabe a capacidade adaptativa que levou até aquela condição. Então, na natureza, o único princípio é o do equilíbrio. O conceito de maloclusão deve ser alterado. Se o paciente não tem queixa, os dentes estão saudáveis, sem mobilidade, qual a justificativa para mudar o padrão oclusal por meio de nossos trabalhos? Outra questão a se perguntar. E, na verdade, esse tipo de provocação é uma provocação que o autor Peter Dawson faz muito. Na verdade, veio do Dawson, né? Eu acho que eu li isso do Cepini, mas veio do Dawson. São conceitos que o Dawson coloca no livro dele o tempo inteiro. E aqui a gente vê na literatura, isso é extensamente já sabido, que o ajuste oclusal não trata e não previne, por exemplo, funções temporomandibulares. Então tem alguns trabalhos clássicos para isso. E aqui mostrando algumas exceções, que a gente fez um ajuste cognitivo que a pessoa sentia. No caso aqui, uma aluna aí da faculdade, tinha uma pontinha de uma cúspide lingual do dente inferior dela, né, cúspide distolingual aí do primeiro molar inferior, que ela sentia que estava encostando em alguns movimentos de lateralidade aí. E aí ela pediu para simplesmente fazer um arredondamento dessa cúspide, e como é uma cúspide não funcional, ou seja, não é uma cúspide VIP, a gente fez um pequeno arredondamento para tirar essa percepção que ela tinha toda hora cognitiva, que também é de uma altíssima atenção em si mesma, que acaba quem estuda odontologia acaba tendo, né? Acaba se observando mais também. Então, são pacientes que acabam sendo hipervigilantes, que a gente chama. Então, assim, a gente mexeu em esmalte, um mero arredondamento e depois um polimento, e para ela isso foi o suficiente. E o interessante é que essa mesma aluna, depois ela foi pesquisar o tema. Eu fui orientador de TCC dela, e ela pesquisou, fez um levantamento da literatura para ver a relação entre os fatores oclusais e disfunções temporomandibulares. E concluiu que os fatores oclusais, eles têm pouca influência, né? Tem mais a ver as parafunções e os hábitos deletérios que permitem que os dentes fiquem encostados por maior tempo e maior intensidade, isso sim. Vale a pena ler também esse parágrafo, que é um parágrafo longo. Eu não vou ler aqui com vocês, porque vocês têm o PDF, está aqui disponível embaixo também, e que vocês já têm isso em mãos de vocês. Mas vale a gente ver que não vale a pena a gente indicar coisas irreversíveis como primeira opção de uma espécie de controle ou tratamento de fatores etiológicos, né? Porque não é um fator primário para esse tipo de condição. Então, vale a pena ler esse texto aí com atenção. Isso aqui é uma imagem que eu gosto muito de mostrar nas aulas, porque é uma imagem rara. É uma imagem de um disco articular. A gente pode observar que ele tem a forminha aí daquela forma elipsoide, né? Tem o negativo daquela forma elipsoide que a gente viu de uma cabeça da mandíbula. E é um disco articular fresco, né? Dissecado assim de um cadáver fresco. E está mostrando aí uma esponja, porque ele é de tecido conjuntivo denso, mas ele tem um espaço por onde passa o líquido sinovial, até para nutrição, né? Além de lubrificação, nutrição das células também. Então, muito interessante, alguns esquemas aí também da mandíbula, de fechamento, tudo
aqueles estudos que eu falei da época gnatológica. E aqui alguns detalhes tratados também pelo livro do Peter Dawson, de se preocupar com os dentes anteriores para caberem todo o arranjo dos outros dentes, considerando-se que primeiro a gente viu a relação intermaxilar, a relação dessa região de articulação e alguns critérios para estética, quando a gente vê um plano oclusal invertido, né, a linha do sorriso invertida, que é critérios para a gente mexer nisso também. Alguns critérios de análise dentolabial, né, que é essa relação dos dentes em relação aos lábios. Isso aqui não é o tema principal dessa aula, mas vale a pena vocês lerem sobre esse assunto. E alguns outros critérios estéticos, levando-se em conta a parte periodontal, etc. Aqueles espaços negros, né, que no caso desse paciente tinha até uma alface no meio dos dentes, e acabamos fotografando sem querer essa fotografia. E assim vai. Então, para entender toda essa questão, inclusive estética, que até está na moda, a gente precisa entender os conceitos básicos de oclusão que a gente vem tratando aqui. Então, vejam, essas imagens são do livro do Peter Dawson, que ele mostra assim, esse contorno aí da palatina dos dentes, que respeita o espaço funcional livre, que dá conforto, estética. O que acontece se houver uma sobreescultura e se houver uma infraescultura? Os problemas que podem dar, inclusive fonéticos, né? Alteração de alguns fonemas, e assim vai. O que dá estabilidade, o que dá instabilidade. Então, no livro do Peter Dawson, ele fala muito isso. Os dentes inferiores acabam medindo acabam sendo como guias de esse arranjo dentário. Quando a gente vai fazer uma montagem de dentes, ou pensar numa reabilitação do que a pessoa perdeu, etc. E os critérios que vocês já aprenderam. Então, é importante a gente entender esses mecanismos de proteção mútua, o que acontece nas excursões mandibulares, qual a relação dos dentes anteriores com os dentes posteriores, a oclusão mutuamente protegida, o espaço ao fenômeno de Christensen. Então, tudo que a gente tratou nesses 4 vídeos, né? E mais algumas frases aí. A guia em caninos propicia o mecanismo de proteção mútua, como a gente já falou. E a guia desses movimentos excursivos bordejantes, ela é uma orientação, não necessariamente um contato. Lembra que a gente falou que os próprios receptores que estão nas raízes desses dentes anteriores são mais aguçados, principalmente do canino? Então, eles orientam. Acaba que as pessoas, em geral, não usam muito as guias. Quem precisa bastante de guia é quem faz parafunção, quem faz muito movimento bordejante, né? Raspa dente com dente. Aí precisa de guia que proteja melhor ainda. Precisa mais dos mecanismos de proteção mútua que a gente comentou. Então, entre os dentes anteriores, não deve haver contato real durante as excursões. Só orientações protrusivas, de lateralidade, e principalmente lateroprotrusivas. Os dentes posteriores se compactam numa fração de segundo, aquilo que eu falei da mastigação, que a gente acaba não encostando dente com dente. Então, guias são importantes para os movimentos bordejantes. É importante a gente entender algumas questões de parafunção e entender o ciclo mastigatório normal, né? Aqui é um vídeo, não sei se vai rodar, mas é um vídeo que passa rapidamente um monte desses conceitos que a gente tratou durante as aulas inteiras. Esses vídeos estão disponíveis também na internet, né? Então, vale a pena a gente se aprofundar nesses assuntos de uma maneira, às vezes, como um autodidata ou como alguém curioso que vai buscar todos esses conhecimentos de uma maneira mais curiosa e sistemática, etc. Então, eu fecho aqui com os slides de novo, como eu abri a aula, né? No vídeo número 1.
mostrando aqui de novo a nossa amiga Juliana, que ajudou a gente a fazer algumas representações aí do uso do arco facial, alguns detalhes anatômicos que vale a pena vocês retomarem na aula número 1. Aí. E deixa eu só ver se tem mais alguma coisa. Eu vou fazer uma homenagem agora, fechar esse vídeo fazendo uma homenagem para esse menino. Eu sempre homenageio os meus filhos. É uma imagem que eu acho lindíssima do meu filho mais velho, chamado Américo Drummond Robles, que é minha inspiração para tudo que eu faço. Então, eu dedico essa aula e todo o esforço que a gente faz na profissão, que a gente faz como professores, que vocês vão fazer. No caso aqui é o meu filho, simbolicamente, mas que representa também o filho de vocês, que pode ser o trabalho de vocês, pode ser o esforço que vocês fazem. Então, que vocês honrem um filho real, ou esse esforço, né? O amor que vocês dedicam às coisas que vocês fazem. Saibam que a equipe está sempre à disposição para esclarecer dúvidas de vocês, para fazer vocês crescerem, para a gente ter ideias juntos, para a gente até discordar de algumas coisas e vir a aprender juntos, né? Então, agradeço aí, peço desculpas pelo problema técnico que deu no final do último vídeo, mas espero que o raciocínio não tenha sido prejudicado nem truncado, né? Que a gente possa seguir para os outros temas e esclarecer o que a gente precisa esclarecer de dúvidas, tá bom? Então, como sempre, eu gosto de mandar um beijo para todo mundo, né? Simbolicamente aí também pelo meu amor e carinho, pelo que eu faço, o trabalho, o esforço que a gente faz, e dizer que a gente está aqui aprendendo um com o outro. Então, agradeço essa atenção de vocês. É muito difícil gravar esses vídeos. Agradeço a paciência que vocês têm e sugestões para melhorar também são bem-vindas, tá bom? Então, um beijo carinhoso em todo mundo e bons estudos aí. Estamos à disposição.